o reino teu, é o poder e tua, é a glória pra sempre. Amém. Gente linda e maravilhosa, hoje nós vamos falar de um assunto muito legal, que todo mundo gosta. Tá, tô brincando. Vamos falar sério agora. Hoje nós vamos falar sobre um mandamento que Deus nos mandou. Ame o seu próximo como a ti mesmo. É muito fácil nós amar aquela pessoa que tá junto com a gente, que faz tudo com a gente, que, cara, aquilo é top, amar os nossos amigos, né? Jesus, os vizinhos querem cortar grama agora? Amém. Não reparem, tá? Negócio aqui, só Deus. Então, como eu vou dizer pra vocês? Hoje nós vamos falar sobre aquela passagem que Jesus fala assim: ame os seus inimigos. Inimigos. Não, Jesus é amigo, não é inimigo não. Inimigo, é inimigo. Não, Jesus, inimigo não. A palavra lá diz que é dente, é olho por olho, orelha por orelha, cabeça por cabeça, mão por mão, pé por pé. Como assim inimigo, Jesus? Não pode? Não pode? Como assim? Inimigo. Sim, senhora. Sim, senhor. Então, eu fiquei, né? Ai, Jesus, tá inimigo. Ai, Jesus. Ai. Não pode ser aquelas pessoas que dá chocolate pra nós, presente. Não pode. Não pode. Então, eu disse, tá bom, já que é inimigo, é inimigo. E, cara, eu passei por vários processos em relação a isso. Por quê? No mundo, né? Eu falava mesmo, eu brigava, eu me vingava, né? Aquelas coisas legal, bacana, super leve. E Deus disse, agora tu vai ter que começar a amar, minha filha. E eu, amar, eu vou amar. Primeiro a gente entende que para amar a gente precisa ter o amor. Então Deus, ele primeiro, ele vai te cuidar, vai te tratar, ele vai te amando, tu vai amando as outras pessoas. E é um processo, amém? E é fácil? Não é fácil. Porque quando você tiver vontade de desgolar essa pessoa, você não vai poder. Você vai ter que sujeitar isso a Deus e dizer, Deus, me ajuda a não pegar a pessoa pelo pescoço, falar um monte de coisa que eu sei que vai machucar, né? Enfim. E Deus disse, não, agora você vai agir diferente, você vai dar a outra face. Ai, a outra face. Sim, você vai dar a outra face. Porque eu dei a outra face. Porque um dia eu fui na cruz por você, minha filha, que fez um monte de bobagem. E eu te amei tanto, mas tanto, que eu me entreguei por você. Eu dei a outra face. Eu me entreguei, não tinha nada a ver. Mas eu te amei tanto. Então a mesma coisa que eu fiz por você, você deve fazer para os outros. Então, tem uma palavra que diz, né? Melhor é dar do que receber. E outra que diz também que de graça recebemos e de graça nós entregamos. Pedro, quando ele foi lá, os apóstolos, eles foram no templo lá e tinha um mendigo. Tinha um mendigo lá, jogado as traças. E pedindo uma esmola ali, como ele sempre fazia, todo dia. E Pedro olhou para aquele homem e disse assim, olha, eu não tenho grana, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Cara, ele recebeu de graça. Ele recebeu de graça o amor e o perdão de Jesus. E ele retribuiu, isso é muito lindo. Isso é muito lindo. E muitas vezes a gente, claro, nessa situação foi uma pessoa que, né, não podia caminhar e tudo mais, um paralítico, mas quantas pessoas estão na sua casa e você precisa dizer, levanta e anda. Quantas pessoas à tua volta estão sem esperança? Essas pessoas muitas vezes elas te machucam. Só que aquilo que você recebeu, você precisa entregar. Você recebeu o amor dele. Você e eu não merecíamos. Você e eu um dia era esse paralítico, mas alguém nos disse, levanta e anda. Alguém, tomado pelo amor de Deus, foi usado para nos alcançar. E você está dentro da sua casa muitas vezes e murmura e briga
e fala palavras de maldição a essas pessoas, sendo que você precisa amar. Porque elas muitas vezes não têm entendimento, por mais que muitas vezes elas conheçam a palavra, conheçam Jesus, aceitaram Jesus, essas pessoas ainda têm coisas que elas precisam entender, e você já entende. Uma vez eu escutei de uma pessoa que não tem como você cobrar de um bebê uma coisa que você cobra de um adolescente, por exemplo. Porque o bebê, ele depende totalmente de ti. O adolescente já faz várias coisas assim, né? Já trabalha, já estuda, tem uns cursinhos e tudo mais. Mas às vezes a gente quer cobrar. Às vezes a gente fica, mas eu era assim, mas na minha conversão foi assim. Eu por muitas vezes fiquei com esses questionamentos. Mas Deus, olha só, eu não era assim no início. Ai, eu que pegava junto. E Deus diz, mas foi o teu processo, Esther. O processo dos outros é o processo dos outros. Você não sabe, você não conhece a profundidade da pessoa, a estrutura da pessoa. Entendeu? E muitos inimigos, pessoas que pegam no nosso pé, pessoas que querem o nosso mal, elas não conhecem essa verdade. Mas elas são os nossos amigos, muitas vezes, que têm debilidades no caráter, têm um caráter deformado, porque vieram de uma história onde não teve um alicerce, onde não teve uma estrutura familiar, entende? Então, é muitas coisas que podem afetar negativamente uma pessoa que é má. Eu não sei se vocês já escutaram a história de Hitler. Hitler, antes de ser o que ele foi, conta a história que Hitler, ele é filho de uma judia com um alemão. E ele via os judeus prosperarem e a família dele era pobre e não prosperava. E ele começou a criar essa inveja, essa raiva por eles. E olha só no que deu. Então a gente deve ter muito cuidado, principalmente nós que conhecemos a palavra, nós devemos ter um bom testemunho, amém? Nós devemos ser um bom testemunho. E essas pessoas que muitas vezes nos jogam na cara coisas, que falam palavras que nos machucam, elas são assim porque um dia alguém fez isso com elas. Porque elas têm a alma doída e elas precisam de cura, e nós temos essa cura. Talvez você não vai falar diretamente, mas você vai orar por essa pessoa, pedindo que Deus alcance o coração dela, pedindo que Deus liberte ela de onde ela está. Porque talvez teve rejeição, porque talvez não foi aceita, porque talvez foi fruto de um adultério. É um filho ilegítimo, é uma filha ilegítima, e vocês precisam levar esse amor. Então, que em nome de Jesus vocês possam amar os seus inimigos, não simplesmente esperando que vocês vão sentir uma afetividade, mas muitas vezes vocês não vão sentir nada disso. Mas vocês decidem, amar é uma escolha. Jesus escolheu um dia entregar tudo, descer da glória. Ele não precisava, mas ele um dia desceu aqui na terra para mostrar que é possível, que há esperança, amém? Que a gente possa levar esse amor. Eu peço perdão porque eu me emocionei, mas isso me constrange. O amor dele me constrange. Quando ele diz, eu te amei primeiro. Eu te amei. Para que você vá e dê frutos que permaneçam. Eu te escolhi no ventre da sua mãe para amar as pessoas. E porque eu te amo, você vai conseguir amar outras pessoas. E porque eu te escolhi, você vai ver os outros como filhos e como filhas amadas, independente daquilo que eles façam ou deixam de fazer. Porque eu os amo e eu também quero salvar eles.
Então aqueles que fazem, que sabem que devem fazer o bem e não fazem, pecam. Então que em nome de Jesus a gente como igreja, a gente como filhos possamos fazer isso e tratar as coisas de Deus com mais diligência, com mais cuidado, tratar as pessoas com mais cuidado, com mais amor, resplandecendo a face de Cristo, amando elas, orando por elas, até que Cristo seja gerado nelas. Até que Cristo seja gerado nelas e até que elas um dia consigam alcançar outras pessoas através do testemunho delas. E que o coração de pedra se transforme em um coração de carne. Em nome de Jesus, que vocês possam viver isso. Viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Naquilo que Deus tem para vocês e naquilo que Deus tem para a vida da família de vocês. Para a vida dos amigos de vocês. Sejam sal e luz. Resplandeçam esse amor. Porque um dia Jesus entregou tudo para só poder te chamar de filho. Para o nosso Abba Pai nos aceitar e para a gente ser perdoado, porque um dia era a gente era os homens maus e hoje Ele nos transformou. Então levem esse amor, não se ache melhor que os outros, porque um dia era você que tapava os ouvidos e não queria saber, mas hoje você conhece essa verdade. Então por mais que as pessoas te julguem, ame-as. Não um sentimento, mas uma escolha, até que um dia se torne um sentimento. Em nome de Jesus, que vocês construam laços. Em nome de Jesus eterno, com as pessoas, para a glória e honra de Deus, do nosso Pai e de Jesus. Que o Espírito Santo trabalhe em vocês. Em nome de Jesus, eu amo a vida de cada um de vocês. Eu agradeço por todos que assistem, que compartilham a mensagem, que dão seu like, que são inscritos. Compartilhe essa mensagem para a honra e glória do Senhor. Amém. Eu amo muito vocês. E que vocês sejam sal e luz dessa terra. E que vocês tomem, em nome de Jesus, um posicionamento diferente de todos aqueles que vocês já tiveram até aqui. Porque o nosso Jesus, o nosso amado, o nosso noivo, Ele está voltando. Ele está voltando. E nós, como noiva, precisamos nos adornar com tudo aquilo que Ele quer. Ele quer uma noiva pura, sem mácula. E que nós possamos ser essa noiva. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós somos um corpo. E entenda que um corpo, ele não trabalha, a mão não trabalha sem o braço, o antebraço e assim por diante, o ombro, tudo. Nós somos um corpo, nós somos uma estrutura e Jesus é o cabeça. Nós precisamos de tudo para funcionar juntos. Entendam que quando você sofre, eu também sofro. Porque a gente está conectado, não é placa de igreja. Amém? Mas é Jesus. Jesus ressurreto, o Rei que vai nos levar para a eternidade. Amém? Que vocês possam levar esse Rei aonde vocês forem. Levando essa identidade, sabendo que vocês são amados de verdade. Amém? Que vocês sejam muito abençoados. Eu amo vocês. Beijão. Tchau.